Que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Amém? Nós vamos começar agora. Eu quero que você se conecte aqui com a ambiência desse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui e eu tenho pouco tempo para falar, mas o Espírito Santo, em poucas palavras, vai traduzir ao seu coração a sua vontade nessa noite. Amém? Diz assim do versículo 1, nós vamos ler os 12. É 53 do versículo 1 adiante. Amém? Quem achou diz amém, irmão. Ô igreja abençoada, olha só. Aleluia. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Alguém pode dizer amém para essa palavra? Essa é uma profecia dita pelo profeta Isaías 700 anos antes da vinda do Messias. É a profecia bíblica mais conhecida a respeito da vinda de Jesus Cristo. É a profecia mais nítida, aonde não há sombras de dúvida do seu cumprimento, porque ela se cumpre literalmente naquilo que Deus falou a Isaías 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Isso é que nós chamamos de evangelho, a boa notícia. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Na verdade, irmãos, eu não ia pregar essa palavra. Na verdade, eu tinha outra palavra para pregar. Mas como é noite de Santa Ceia, eu e você não devemos nos esquecer
de que houve um sacrifício, de que houve uma entrega da parte de Jesus Cristo por mim e por você. Houve o que eu chamo de obediência, submissão da parte de Jesus Cristo por mim e por você. Ele se submeteu ao Pai por amor a todos nós. Nós terminamos de ler essa profecia, diz que o pecado de muitos, ele levou o pecado de muitos, mas a tradução nos diz que é o pecado de todos, não é de muitos, não são de alguns. Eu quero chamar aqui a atenção nessa noite para você, qual foi o sofrimento de Jesus Cristo, o seu padecer, no que se resultou aquilo que ele fez. Qual foi o caminho trilhado por esse homem que nasceu há mais de 2000 anos atrás, sendo que ele tinha uma tarefa, ele tinha uma ordenança da parte do Pai para cumprir, e ele o fez de uma forma tão excelente que o seu nome se perpetuou pelos séculos dos séculos. Ele dividiu a história. Como foi esse sofrimento intenso de Jesus? Sabe, meus irmãos, eu vejo a mídia pregando um Cristo tão bonito, um Cristo loiro, cabelos compridos, não eram igual aos meus. A beleza era a mesma, porque a Bíblia fala que Jesus não era homem de beleza, de boa aparência. A Bíblia relata que Jesus Cristo era um homem de dores. Ele foi um homem trabalhado. Ele nasceu numa manjedoura. Uma vez um peruano me perguntou: sabe por que a Bíblia não fala onde que Jesus esteve da sua adolescência para a sua juventude? Porque ele estava com as mulheres. Eu falei assim: seu devasso, ele estava trabalhando, coisa que você deveria fazer também. Jesus não pecou. Essa profecia que nós acabamos de ler em Isaías fala de um homem puro, de um homem justo, de um homem que não se encontrava pecado algum na sua vida. E você pode estar se perguntando aí no seu lugar: por que o pastor Elber insiste em falar de Jesus dessa maneira? Por que o pastor Elber insiste em detalhar a vida do mestre dessa maneira? Eu insisto porque nós devemos honrar o nosso mestre. Nós precisamos aprender a obedecer aquilo que ele nos deixou para fazer. Como igreja nós não podemos ser mortos, como igreja nós não podemos ser apáticos, como igreja nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa obediência em Cristo. Numa noite como essa tão especial, aonde quando estamos servindo a ceia, nós sentimos a presença doce do Espírito Santo de Deus, traduzido na pessoa de Jesus. E a grande pergunta é que tem muitos que isso aqui é só um pãozinho, para muitos isso daqui é só um ritualzinho, mas ele mesmo disse todas as vezes. Ele não fala todo primeiro domingo do mês, me perdoem aqui a minha sinceridade. Todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Irmãos, toda vez que você vem a essa casa de oração, você está se reunindo em memória de Jesus Cristo. Aí o que me faz esse memorial? Me arremete lá no passado, aonde ele disse está consumado, aonde ele diz assim: olha, você pecador, você que está condenado pelo diabo, você que tem sido acusado pelo seu pecado, eu tenho para você o livramento. Talvez foi assim que você entrou hoje aqui, sendo acusado pelo Satanás, sendo acusado pelo nosso inimigo. Talvez antes de você chegar aqui à igreja, quando você entrou no seu carro, e quando você pegou o volante,
Aí veio aquela voz assim no seu pensamento, no seu intelecto, começou a refletir uma acusação, dizendo: pois é, malandro, tu está indo para a igreja, tu esqueceu o que tu fez essa semana. Compadre, tu já esqueceu que tu pecou essa semana? Mas quando você olha para cima, entendendo, assim como Jó disse, quando a sua mulher falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Olha, tu está um fiasco. Olha a tua situação. O seu paletó listrado é de uma listra só, Jó. Quando você está de frente, parece que está de lado. Quando você vira de lado, você some. A resposta de Jó foi: eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará ao meu favor. Talvez você que entrou aqui acusado pelo diabo, acusado pelo pecado, sentindo o peso do seu pecado, você tem que entender que existe um Redentor, que existe alguém que redime o teu pecado, que existe alguém que morreu de braços abertos naquela cruz, para que você tivesse vida eterna. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O sofrimento de Jesus Cristo foi intenso, porque foi vicário. É Ele, só através dele e mais ninguém é que pode perdoar pecado. Os fariseus se escandalizavam com Cristo, porque ele falava assim quando curava as pessoas: perdoados estão os seus pecados, vá. Você imagina para uma sociedade como a de Israel, no tempo em que Cristo encarnou, era uma sociedade tremendamente legalista. Era uma sociedade que queria cumprir os pontos, as vírgulas e os acentos da lei. E o único que poderia perdoar pecados era Deus, através do sacrifício de um cordeiro levado ao sacerdote, porque nem isso se tinha direito de fazer. Mas quando Jesus vem e fala: perdoados estão os seus pecados, Ele está falando diretamente, não só para aqueles que naquele então Ele curou, mas hoje Ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que perdoados são os teus pecados. O diabo tem tentado enfraquecer a igreja. O diabo tem tentado confundir os irmãos em Cristo. O inimigo tem batido incessantemente na porta dos corações com acusações. Mas Jesus Cristo tem batido na porta e dizendo assim: abre a porta, porque eu estou à porta. Deixa eu entrar, eu vou arrumar a sua casa. Reclamamos tanto. Eu particularmente, irmãos, eu não tenho como agradecer a Deus. E às vezes quando eu começo a reclamar, o Espírito Santo de Deus começa a me dizer: o que está te faltando, filho? O que te falta? Eu estava conversando isso ontem com um irmão. E com o irmão lá sentado no sofá, eu falei: irmão, eu não tenho direito de reclamar de nada. E mesmo que você, irmão, esteja passando por adversidades, mesmo que você esteja passando por momentos de situações adversas, você também não tem o direito de reclamar. Sabe, o sofrimento de Jesus foi tanto que o exemplo que Ele nos deixa, sabe, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Vindo aqui, antes
de chegar aqui à igreja, eu estava encostando no meu carro, o Gabriel estava do meu lado, e o vidro do carro estava aberto, dos dois vidros estavam abertos, estávamos só nós dois no carro. Passou um carro, não sei a pressa que ele tinha, e ele passou numa poça d'água, entrou, molhou dentro do meu carro. Você pode perguntar para o Gabriel, me lavou aqui assim, e na mesma hora eu tive que lembrar de quem? Que exemplo, qual é a referência do crente naquele momento em que você é ofendido, ou que você é tirado da sua zona de conforto, ou uma situação qualquer inesperada? Qual é a sua posição diante de Cristo, diante do irmão? Você tem uma referência? Eu posso dizer aqui com segurança, sem medo de errar, todos aqui têm essa referência, e o nome dela é Jesus Cristo. Ele levou um tapaço, não foi um tapinha, foi um tapaço. Imagina a mão de um soldado romano. Para ser soldado romano tinha lá os seus critérios. Você acha que um baixinho, feio que nem eu, careca, gordinho, barrigudo, ia ser soldado? Tá, eles escolhiam os melhores, ia ser os grandão, os fortão, os de mão grande para dar mesmo. Pois bem, Jesus levou um tapa na cara, ele virou a outra. Além de tapa na cara, ele foi cuspido. Sabe que esse versículo que nós lemos 700 anos antes, irmãos, que ele foi como ovelha muda ao matadouro, da sua boca não saiu palavras. E na cruz, irmãos, na cruz, até o silêncio de Jesus curava. Ao seu lado, 2 malfeitores. Será que o Filho de Deus merecia ser sacrificado no meio de 2 malfeitores? Nem o filho de Abraão, que Deus pediu, seria sacrificado em meio de malfeitores. Mas sabe por que Deus o colocou ali? Porque Ele salva as pessoas que creem no nome dEle, até mesmo na porta do inferno. Para mim não tem mais esperança. Você já ouviu isso? Para mim não tem mais jeito. Eu sou miserável, pecador. Eu vou para o inferno porque não tem mais jeito. Quando aquele ladrão da cruz, ninguém sabe o nome, ninguém sabe qual era o motivo da sua sentença de morte. Talvez um assassino, talvez um estuprador, talvez um ladrão. Mas ele olha para Jesus, repreendendo o seu amigo, que estava no mesmo jugo. Ele olha e repreende aquele amigo que tinha dito: aí, tu não é o Cristo, tu não é o tal, cara, tira nós daqui, mano, que nós vai fumar um lá na esquina depois. Ele repreende aquele homem e fala: olha, você, nem estando debaixo da mesma condenação, teme a Deus, homem. Esse homem é santo, esse homem não fez nada. E aí ele fala: Senhor, que fé tremenda, irmão. Imagina você aceitando a Cristo. Imagine se fosse você pendurado naquela cruz e Cristo ao seu lado. O que você diria? Será que você seria aquele que falou: tira eu daqui, cara? Poxa, eu ia lá na comunidade Família Cristã e agora eu estou aqui em cima. Ou você diria: Senhor, eu sou culpado, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque o meu pecado é grande, mas eu creio que o Senhor
é aquele que pode perdoar pecados. Me perdoa. Eu matei, eu roubei, eu destruí lares, mas eu sei, eu vejo nos teus olhos um amor incondicional, e que esse amor me alcança agora, e eu me arrependo dos meus pecados. Aquele ladrão entendeu que o salário do pecado é a morte, como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus ama o pecador, irmãos. Todos nós aqui somos pecadores. Vocês da galeria me entendem? Desse lado aqui direito, vocês estão me entendendo? Aqui vocês estão me entendendo? Deus ama o pecador. Ele não admite o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer levar você, sabe para onde? Para os céus, para a glória do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, comemorando esse ato de fé, esse ato de amor, esse ato de dizer: Senhor, eu estou submisso à sua palavra, porque a sua palavra, ela gera fé no meu coração, e essa fé me aproxima do Senhor, e eu terei com o Senhor na eternidade. Jesus Cristo, Ele não quer ser só o seu Salvador. Amados, prestem bem atenção nisso. E eu vou concluir aqui, pastor. Eu nem usei o esboço. Jesus Cristo não quer você só para ser o Salvador da sua alma. Isso o mundo todo quer, e o mundo todo, estamos chegando aqui no final do ano, o mundo todo começa a cantar que Jesus nasceu, Salvador, é ou não é? Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Senhor. Ele quer exercer um senhorio na sua vida. Sabe o que isso significa? Que a sua fé vai te levar mais longe quanto você entregar tudo. Deu para entender, irmão? E se eu entregar 98%? Jesus vai falar assim: está reprovado. Você não entendeu o que eu disse. Teve uma noite lá que eu usei um baixinho lá para falar, mas você não entendeu. Sabe o que Jesus quer de você, meu irmão? Tudo. De mim também. Tudo. Ele quer as suas finanças. Ele quer a sua vida. Aí você vai perguntar assim: que com autoridade, com que autoridade Cristo requer isso de mim? Com a autoridade de quem venceu a morte, porque Ele não ficou na cruz. Essa é a autoridade de Cristo. E aqui uma vez eu preguei e disse que quando Cristo exclamou uma palavra, que é a palavra mais linda da cruz, foi esta: está consumado. Sabe o que aconteceu, irmão? Para ninguém falar que Ele não era o Filho de Deus, os túmulos se abriram, mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Pode ali estar na Bíblia, não sou eu que estou falando. É com essa autoridade que Ele fala para você hoje, homem e mulher que entrou aqui dentro, para mim. Ele diz: Elber, se você me der 99%, você é um servo reprovado. Eu não aceito, eu quero o seu coração, eu quero estar no trono do teu coração. Quando nós como igreja vamos entender que Cristo não aceita metade, mas Ele quer você inteiro, meu irmão e minha irmã. Igreja, nessa noite, ouça a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele está voltando. Isso é um sinal. Toda vez que nós nos reunimos aqui, é para aguardar a sua volta. Ele está voltando, e nós estamos muitas vezes brincando de vir à igreja.
Mas ele hoje, me lembro muito bem de um cântico que eu escutava quando eu era garotinho na igreja. Tem até endereço, a Igreja Batista Betel. Foi ali que eu cresci. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Eu quero terminar aqui com uma oração, sabendo, eu tenho plena convicção no meu coração que você entendeu essa palavra. Eu quero que a igreja se coloque de pé, e eu já vou entregar também para o pastor, mas antes eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, irmãos. Se você teme a Deus, não fica conversando com o seu vizinho, não. Se você tem temor do Senhor, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Se você tem um entendimento de que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e está ministrando a sua vida, oh Senhor, oh Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que esse lugar é um lugar onde os pecadores frequentam, porque eu mesmo sou um deles. Mas eu sei que o Senhor ama cada um de nós. A única coisa que nós, nessa noite, queremos fazer é nos achegar com confiança ao trono da tua graça. E para que o Senhor possa nos purificar, possa nos fazer, Senhor, nova criatura, porque através do seu sangue nós somos lavados e nos tornamos crianças, inocentes, Senhor, e nós, na tua presença, nos reunimos com o Pai, como uma família. Podemos brincar com o papai, podemos fazer carinho no papai, porque o papai sempre está com as suas mãos estendidas aos seus filhos que tanto ama. Por isso eu te peço, Senhor, que cada vida que está aqui, que está sendo acusada pelo seu pecado, saia daqui liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora que essa palavra possa gerar fé e esperança, em nome de Jesus. E se você crê e recebe, diz amém. Amém. Se você precisar de uma oração, procure o pastor Osmir ou a mim. Se você precisa de uma oração depois, no final do culto, não se esqueça, irmãos, nos procure, porque Deus tem algo para você. O inimigo não quer que você receba, mas você vai receber se você tiver fé, e você vai nos procurar, e nós vamos ministrar em sua vida aquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Osmir. Aleluia. Queria chamar os diáconos, queria chamar os outros músicos também, para que estivesse tomando aqui o lugar. Queria pedir que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 19. Noite onde nós renovamos a nossa aliança com Cristo, aonde, da mesma forma que a gente renova o documento do carro para que não venha a ser parado em uma blitz, venha a ser multado, tenha situações ali ruins, nessa noite nós renovamos a nossa aliança com Cristo. Não é uma conversa com um amigo, mas é um relacionamento com Deus. Queria chamar as pessoas de direito para estar aqui à frente em nome de Jesus. Livro de Lucas.